E aí, pessoal, tudo bem? Eu trouxe hoje uma reflexão, na verdade, para a gente poder pensar aqui juntos, né, sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. E me chamou muita atenção o título, Aproveitemos. Emmanuel, ele sempre convida a gente, né, a refletir, e dessas reflexões a gente tira muito proveito, muito ensinamento. Inclusive essa questão do aproveitamento do tempo, que é o que ele vai falar pra gente do texto. Eu lembro de um comentário, né, que fizeram a respeito do Emmanuel. Perguntaram para ele como ele conseguia fazer tanta coisa no mundo espiritual, como ele aproveitava tanto, né? Porque a gente sabe que o trabalho é intenso. Então ele falou que simplesmente ele aproveita os minutos, ou seja, a bênção dos minutos. Né? E a gente pensa em quantidade, em volume, né? A gente pensa muitas vezes até para a próxima encarnação que a gente vai aproveitar melhor. Então eu fiquei muito pensativa em relação a esse estudo e eu achei ele muito bacana. Então só o título já dá para a gente refletir bastante. Aproveitemos, como nós temos aproveitado. E aí, nesses livros, né, da coleção Fonte Viva, o Emmanuel, ele sempre traz um versículo para a gente poder refletir. E esse tá em Marcos, se não me engano. Lucas. Ele tá em Lucas, né, bem no finalzinho já, quando tá indo para o final, o momento da crucificação de Jesus. E aí ele fala assim, e destas coisas sois vós testemunhas. Então, a gente sabe, né, que no caso ali ele estava falando para todos aqueles que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo. Mas hoje em dia também a gente é testemunha. A gente sabe de como foi essa passagem do Cristo, do quão importante ela foi. Então a gente também não deixa de ser testemunha, né, de tudo isso. E muito interessante essa questão de compreender esse tesouro que a gente tem nas mãos, né? Independente de lembranças de estarmos lá ou não, será quem a gente foi naquela época? Será que a gente acompanhou? Paulo, por exemplo, depois da transformação dele, né, ele não teve a oportunidade de estar ali convivendo, mas ele acreditou tanto, né, depois da conversão, e ele valorizou os ensinamentos do Cristo. Ele manteve isso realmente como um tesouro. E uma das passagens, só para a gente poder pensar nessa questão da valorização do tesouro que a gente tem nas mãos com o ensinamento do Cristo, ele e Barnabé numa caverna pararam para descansar e chegaram, né, assaltantes, ladrões, né, para poder, estavam passando e eles conversando sobre o Cristo, falando do tesouro que eles tinham ali nas mãos, falando das maravilhas, do príncipe dos príncipes, né, que é Jesus, mas os ladrões escutaram o negócio pela metade, entraram e assaltaram eles. E aí eles falaram, né, a gente ouviu vocês falando de príncipes e de tesouros, eles confirmaram, não, com certeza, a gente está falando sim dos príncipes, do príncipe dos príncipes e do tesouro que ele deixou para nós. Ele tá, e a gente quer esse tesouro, onde está? Aí ele tirou um pergaminho, né, com os ensinamentos ali que ele tinha e entregou para ele, falou, não, o roteiro, a rota para você chegar nesse tesouro tá aqui. E aí eles foram embora. E Barnabé ficou muito chateado. E aí uma das reflexões, se fôssemos nós, ficaríamos chateados por ter sido assaltados? Porque levaram o pão, a roupa, tudo que eles tinham ali, que era muito, muito, muito pouco, né? Era o mínimo do mínimo. E será que a gente ficaria chateado com isso? Mas Barnabé não ficou. Ele ficou chateado porque ele tinha entregue o pergaminho, os ensinamentos do Cristo, que para ele era o tesouro. E aí Paulo sorriu e falou assim, não, a gente ainda tem. Tirou de dentro do peito, né, de dentro da túnica, um outro pergaminho que tinha sido de Estevão e foi dado a ele por Pedro. E aí eles sorriram, ficaram felizes porque eles ainda tinham ali
nas mãos e principalmente no coração os ensinamentos do Cristo. Então isso já traz para a gente, né, bastante significado nesse texto aí do Emmanuel, por conta do tempo, dos minutos, do aproveitamento e do quanto a gente tem entendido esses ensinamentos de Jesus, né? Porque Jesus, ele aproveitava o mínimo para produzir muito, e a gente precisa de muito para produzir pouco, o mínimo. Então isso acaba sendo um pouco contraditório, né, da nossa parte. E aí a gente fica bastante pensativo em relação a isso. Porque Jesus pegava todas as situações, por menores que elas parecessem para nós, para ele era muito. Era motivo e oportunidade de transformação. Então, em 3 anos, ele mudou. A gente tanto fala nele até hoje, há mais de 2000 anos, e ele teve 3 anos. Né? Porque pouco se fala, pouco se sabe da existência e das passagens do Cristo até os 30, mas dos 30 aos 33 foi mais que suficiente para a gente poder ter vários e vários exemplos, né? Ele dando ali testemunho realmente do que ele veio fazer e de quão é importante essa transformação para a gente. Então, essas reflexões do tempo. A gente teve aí um período da pandemia de quase 3 anos. E o que a gente se transformou em quê? Como a gente aproveitou os minutos, né? Nós fomos jogados para dentro de casa, para convivência familiar e para tantas oportunidades de crescimento, mas será que a gente aproveitou? Será que a gente conseguiu se transformar? Né? Então, assim, são muitas as reflexões, muitos os convites. Nesse texto ele fala também de 12 apóstolos que ele teve ali, 12 discípulos, né, que mostra pra gente a questão da qualidade. Ele pegou pessoas que tinham o coração puro, um terreno fértil para poder trabalhar ali e servirem de exemplos, tanto é que a gente fala neles também até hoje, né? E ele pegou ali de pescadores a cobrador de impostos. Então, não importa o passado que a gente tem, né? O que nós tivemos, a postura que nós tivemos, mas no quanto a gente pode se transformar a partir do momento que a gente está convivendo com os ensinamentos do Cristo, que a gente está aprendendo, absorvendo aquilo. Então, a gente vai tirando essas reflexões, né? E ele tem vários pontos importantes nessa reflexão que vale super a pena. É o capítulo, não comentei, né? É o capítulo 161 do livro Caminho, Verdade e Vida. E eu gostei demais, foi dos estudos que eu mais gostei de ter a oportunidade de ler e de tentar refletir sobre ele, né, na Casa Espírita. Então, ele fala também da passagem da viúva, né, daquela passagem conhecida do óbolo da viúva, da postura dela quando foi ali, doou uma moedinha. E ele fala para os discípulos que estavam ali com ele acompanhando naquele momento que ela doou mais que todos os outros ali, porque ele presenciava muitos, né, fariseus, muitos homens importantes que iam ali doar aquilo que estava sobrando. E ela doou aquilo que ia fazer falta para ela, porque naquele contexto antigo, as mulheres eram já discriminadas, né? E principalmente por ser viúva. Era mais um ponto, porque além dela ser mulher, ela estava sozinha, né? Então ela não tinha ali uma renda. E ela precisava daquele dinheirinho, daquela moeda, mas ela foi lá e ofertou. Então, mais uma vez, o Cristo mostra pra gente a questão da qualidade da doação. Não só do dinheiro, mas do tempo, da mudança, das intenções, do que é feito de coração, né? E aí ele mostra isso para os discípulos, né? E da questão da simplicidade também, porque ela foi ali humildemente doar. Os outros não. Aí eu brinco que se fosse a gente hoje em dia, ia fazer até selfie para mostrar que tá doando, né? E ela foi ali bem simplesinha e fez toda a diferença. E a gente comenta sobre esse gesto dela até hoje também. Então, ele vem falando pra gente, né, dessas questões, dessas mudanças. Ele dá o exemplo, né, do Zaqueu, que a gente sabe que
Depois, né, de outras encarnações, ele veio a se tornar o Bezerra de Menezes. E ele era um cobrador de impostos. Mas ele não era feliz. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha posição, tinha status, era super conhecido, mas ele não era feliz, né? Não que o dinheiro seja um problema, mas ele se torna um problema na mão de quem não sabe usar, como usar. Então, ele acabou, né, se transformando por conta desse vazio que ele tinha ainda dentro do peito, faltava alguma coisa, e é assim mesmo, quando a gente ainda não interioriza os ensinamentos do Cristo, falta algo. Então a gente vê nessa passagem, né, que Emmanuel traz para a gente esse trecho, falando que ele vem dar um exemplo em relação aos mordomos da fortuna. Por quê? Muitas vezes a gente se torna escravo do dinheiro, da fortuna, e esquece do que realmente importa. Depois da transformação de Zaqueu, que ele foi estar mesmo com Cristo, né, e pôde beber daquela água mesmo fecunda, dos ensinamentos, e começou a seguir, ele restituiu as pessoas, né, e continuou vivendo, e porém muito mais feliz. Né? Tanto é que depois ele se torna o 13º apóstolo, né, que é Matias, depois da ida de Judas, né, do desencarne de Judas. Então é tudo muito interessante como as coisas acontecem, como a gente pode aproveitar bem os minutos e se transformar. E o texto, ele é todo muito rico. Ele fala da questão judiciária, que ele vem ensinar a gente a ser mais justo, a julgar menos, né? E aprender o amai-vos uns aos outros, que é o fundamento, né, dos mais importantes que a gente precisa, das lições mais importantes que a gente precisa aprender. Então, eu lembro sempre e gosto de dar um exemplo do que a gente teve agora recente, estamos tendo, infelizmente, das guerras, né, da Rússia, da Ucrânia. A gente ora pelos ucranianos, sem dúvida nenhuma, são irmãos, né, nossos, mas a gente também ora pelos russos, pelo Putin, ele é nosso irmão. Então, quem somos nós para julgar? E Jesus vem trazendo isso a partir do momento que a gente entende que, independente do erro, são irmãos que se encontram adoentados, né, enfermos do espírito, a gente começa a entender e não julgar com tanto ódio, com tanto rancor, com tanta, né, dureza, mas a gente consegue começar a ter compaixão, piedade, né, desse irmão e pedir por ele, né, porque a gente vai ser feliz realmente só quando todos forem felizes, né, quando o mundo for melhor, né, começando por nós mesmos, né, uma transformação de um por um, de formiguinha, né, e a gente está nesse processo. Então, ele fala também da dracma perdida, ele traz esse exemplo da dracma perdida para nós, que é uma parábola pouco usada, pouco falada, mas simbolicamente, né, ela é uma mulher que perde uma moeda que ela tinha um valor, né, bem considerável, e ela fica procurando, varrendo, até achar. E quando ela acha, ela sai para poder fazer festa com as amigas e comemorar que ela tinha achado essa dracma perdida. E aí a gente pode usar dessa simbologia que Deus, né, Jesus e a espiritualidade é assim conosco. Por mais que nós estejamos perdidos e nos encontremos perdidos em alguns momentos da vida, eles nunca desistem da gente, a gente nunca está só. Então é linda essa questão, né, do tempo, do aproveitamento, das oportunidades, né? A gente poderia falar de tantos outros exemplos, da ovelha perdida, né, que foge uma, e aí enquanto Jesus não acha, o pastor não acha aquela ovelha, ele não volta. É assim o amor de Deus por nós, né? São assim as oportunidades que a gente tem de estar sempre recomeçando. Enfim, o texto é muito rico. E ele fala também, né, mas assim, caminhando já para o final, do madeiro, né, que Jesus é colocado no momento da crucificação, e que isso vai despertar a gente para milênios, para o resto da vida, na verdade. Nós vamos estar sempre falando no Cristo, né, na postura, no amor, né, o quão sublime é, o quão importante é os ensinamentos dele para nós e o quanto a gente pode se transformar, o quanto nós somos amados, privilegiados, por incrível que pareça a gente falar nisso, né? Mas nós somos,
né? Nós somos carinhosamente guardados, e quando ele vai ali para o momento da crucificação, sem nenhum tipo de mágoa, de tristeza, completamente consciente da missão dele e do quanto isso seria importante para a gente. Mas o mais importante é a gente descrucificar Jesus. A gente não trazer só a importância da cruz, né, com ele colocado ali, mas a importância da gente tirar ele dali e trazer ele para dentro, interiorizar, para depois a gente exteriorizar os ensinamentos dele. Eu acredito que essa seja a mais importante proposta, né? O aproveitamento maior que a gente vai fazer de todos esses ensinamentos. E aí ele sempre termina ali, né, esse texto, convidando a gente a uma reflexão. E nós, né? O que a gente tem feito das bagatelas, das mínimas coisas, das mínimas oportunidades, dos minutos que a gente tem tido nessa existência? Será que a gente tem feito algo de bom? Fica essa reflexão para mim e para você. Eu espero que tenha sido e seja sempre muito bom os seus minutos e muito bem aproveitados. Um beijo, fique com Deus.